Boa noite a todos. Eu me chamo Camila. Eu sou a Ingrid. Eu sou a Thalita, somos acadêmicas de enfermagem e o tema do seminário de hoje é câncer do colo do útero. Bom, o câncer do colo do útero é um câncer que atinge o colo uterino localizado no fundo da vagina. Ali no slide tem aquela partezinha branca apontada pela flechinha, que é o que demonstra o câncer do colo do útero. Ele também é conhecido como câncer cervical. Ele se desenvolve de forma lenta, seguindo por estágios, e com isso é facilitado o diagnóstico precoce. A causa dele é a infecção pelo papilomavírus humano, HPV, que é um grupo de vírus que engloba mais de 100 tipos de vírus diferentes. O HPV ele pode provocar a formação de verrugas na pele, na mucosa anal, oral, genital e uretra. As lesões na parte da genitária são mais importantes devido à correlação delas com a existência do câncer do colo uterino. Fatores de risco. A infecção pelo vírus HPV tem papel importante no desenvolvimento anormal das células do colo do útero e na sua possível transformação em células cancerosas. Ou seja, a infecção pelo vírus HPV provoca o desenvolvimento de células que causam o câncer do colo do útero. Quase todos os diagnósticos do colo do útero são correlacionados à existência do HPV. Outros fatores de risco que influenciam o desenvolvimento do HPV são o início de uma vida sexual precoce, ter mais um parceiro sexual, ser fumante, ter baixa imunidade, não fazer o Papa Nicolau, que seria o preventivo, más condições de higiene e ter genética para desenvolver a doença. A prevenção do HPV ocorre basicamente com o uso de preservativos e ter tomado a vacina contra o HPV. No caso, nós somos a primeira geração que tomou a vacina. A morfologia. As lesões de início, elas não apresentam sintomas e vão progredindo junto com a doença. Podemos citar alguns sintomas, como sangramento menstrual prolongado, sangramento vaginal anormal, sangramento após e durante a relação sexual e dor na região pélvica. Nos estágios mais avançados da doença, evoluem também os sintomas, e podemos destacar entre eles alguns como massa palpável no colo uterino, hemorragias, obstruções das vias urinárias e intestinos, o que causa dificuldade para urinar e defecar, dor lombar e abdominal, perda do apetite, que causa baixo peso. No câncer do colo do útero, há dois tipos de tumor. O principal, que acomete 80% dos casos, portanto, é o mais recorrente, é chamado de carcinoma epidermoide. Ele é um tumor que se origina das células da parte externa do útero em contato com a vagina. Ali na foto, nós podemos observar como fica a parte externa, né, do colo do útero, e ao lado as fotos a nível celular do carcinoma. O outro tipo de tumor, que é o menos recorrente, né, que acomete 20% dos casos, é o adenocarcinoma. Ele é um tumor derivado das células glandulares epiteliais secretoras. Na foto, há uma imagem ali que mostra como fica a parte externa, né, do adenocarcinoma e a nível celular também. Bom, quando há a demora para ser detectado o câncer e tratado, o câncer ele pode evoluir para metástase. Ele pode invadir o útero, a vagina e os gânglios linfáticos também. Então, é muito importante que haja, né, uma detecção desse câncer de uma forma bem precoce para não chegar, né, ao estágio de metástase, que é quando as células cancerosas elas entram na circulação, né, na corrente sanguínea e migram ali como
mostra a foto, né, para todos os órgãos do corpo. Bom, o diagnóstico, ele, antes, né, de o diagnóstico ser realmente maligno, né, pode levar alguns anos. E o tumor, então, ele passa por uma fase de pré-malignidade, que é denominada pela sigla NIC, que significa neoplasia intraepitelial cervical. Essa NIC, ela pode ser classificada em graus 1, 2 e 3, de acordo, então, com a gravidade do caso, de acordo com o estágio que esse tumor está, é denominado os graus, né, pertencentes a cada um deles. Então, na NIC1, podemos observar ali na imagem que apenas 1/3 do colo do útero é afetado. Geralmente, a NIC1 ela não precisa de um tratamento, mas é super importante que o médico acompanhe, né, a paciente para ver se, porventura, pode evoluir ou não, né? Na NIC2, na imagem, mostra ali que já 2/3, né, do colo do útero é afetado. E talvez, né, a paciente ela precise fazer uma cirurgia para retirar as células anormais. Já a NIC3, né, o último estágio, é o mais avançado e preocupante, né, porque aí sim ele pode evoluir para um tumor maligno, pode evoluir para o câncer do colo do útero. Na imagem ele mostra que todo o colo do útero ele tem lesões, né, ele é afetado. Então é bem importante, né, cuidar, né, o médico fazer um acompanhamento quando chega nesse estágio, porque provavelmente, né, a paciente vai precisar fazer uma cirurgia, né, um tratamento para que não evolua para um câncer. O diagnóstico, então, ele é feito, né, através da avaliação ginecológica. Ali na imagem nós podemos ver a colposcopia, né, que é feita através de um equipamento chamado colposcópio, que dá para ver, né, através da luz ali o colo uterino. E o exame Papa Nicolau também, né, que é o mais conhecido, em que se tira uma amostra, né, do colo uterino para fazer exames, né. É muito importante que esses exames eles sejam regulares, né, sejam feitos periodicamente, e eles são indispensáveis para o diagnóstico do câncer de colo do útero. Bom, na fase assintomática da enfermidade, né, quando a paciente ela não sente nenhum sintoma, o rastreamento ele é realizado por meio do Papa Nicolau, né, o exame preventivo. Então, ele se torna ainda mais importante porque ele consegue pegar essa fase assintomática, né, quando a paciente ela não tem nenhum sinal. E o Papa Nicolau, então, ele permite detectar, né, a existência de alterações celulares da infecção pelo HPV, né, ou se já tem, né, lesões pré-malignas. O diagnóstico definitivo mesmo, ele depende do resultado da biópsia, que é quando é retirada, né, uma porção do colo do útero, um pedaço mesmo, né, para ser enviado para exames, onde é feita a coleta, né, dessa porção do colo do útero. E nos casos que é detectado, né, a presença de tumor maligno, é preciso definir, né, qual o tamanho desse tumor, se ele está somente, né, no colo uterino ou se ele já partiu, né, para metástase, se ele já se encontra em outros órgãos ou tecidos. Por isso, os exames de imagem, eles se tornam indispensáveis nesses casos, como, por exemplo, a tomografia, a ressonância magnética
e a radiografia do tórax. O tratamento ele depende da extensão da doença. Nos casos de cirurgia, elas são recomendadas quando o tumor ele está confinado na região do colo do útero, e a cirurgia, na maioria dos casos, ela é curativa. Juntamente com a cirurgia, indica-se radioterapia como complementação. Em alguns casos, nos casos mais avançados, os médicos também eles vão avaliar o útero, os ovários e os tecidos que estão ali ao redor, para ver se eles precisam ser removidos ou não. No tratamento de lesões pré-cancerosas, geralmente elas são tratadas com criocirurgia, que se utilizam instrumentos apropriados para congelar, ou também em altas temperaturas, que seria cauterização. Na radioterapia, ela geralmente é usada para alcançar a cura do tumor, mas ela só é usada quando o tumor ele é ainda pequeno. Em casos de tumores maiores, ela ajuda a controlar a doença e também os sintomas, mas nem sempre ajuda a curar. Na braquiterapia, ela é uma forma de radioterapia na qual as substâncias radioativas elas são implementadas próximas ao tumor ali, e as doses de radiação elas são administradas para atacar as células tumorais na tentativa de evitar que as células saudáveis sejam atingidas também. Na quimioterapia, ela pode ser usada isoladamente ou juntamente com a radioterapia, em alguns casos específicos. Ela também é usada para evitar que o câncer ele se espalhe em outros órgãos do corpo. Na terapia-alvo, para os tumores eles crescerem, eles precisam formar novos vasos sanguíneos para que eles consigam se manter nutridos. E os medicamentos-alvo, eles bloqueiam esse novo crescimento de vasos sanguíneos, impedindo que o tumor ele venha a evoluir. Bom, para encerrar o nosso trabalho, as informações adicionais é que o câncer do colo do útero, ele é o terceiro tipo de tumor maligno que mais atinge as mulheres. É a quarta causa de morte na população feminina brasileira, com 16.710 novos casos diagnosticados em 2020 e 6.596 mortes em 2019. E também é recomendado que faça o exame do Papa Nicolau regularmente, assim que começa a atividade sexual, pois é um exame muito importante que pode ter o diagnóstico precoce e não deixar que evolua para um câncer. Então, aqui são as nossas referências. Agradecemos pela atenção de todos e esperamos que o nosso seminário tenha acrescentado no conhecimento de vocês e tenha sanado algumas dúvidas também a respeito do assunto.